E aí, galera, tudo bem? Júlia Monique aqui. Eu estou novamente aqui e eu vou trazer para vocês o devocional do dia de hoje. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um texto que está lá em Mateus 5. Na verdade, é um texto muito conhecido, acho que grande parte das pessoas conhecem, que são as bem-aventuranças. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir, a gente vai ler aqui um pouquinho. Prometo que eu não vou fazer uma pregação expositiva de 50 minutos, mas vai ser uma breve reflexão sobre as bem-aventuranças. Em Mateus 5, do 3 ao 10, vai falar assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E vai continuando o texto, mas vamos focar só nessas partes, nas bem-aventuranças. Eu queria falar especificamente sobre algumas bem-aventuranças. Quase todas, na verdade, eu admito, porque cada uma tem um significado singular. E eu queria trazer um pouco das minhas visões sobre esses textos, algumas aplicações que eu tive. Talvez não sejam as aplicações mais comuns que a gente bate o olho e percebe, mas eu vou trazer isso aqui para vocês. Primeiramente, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, né? O que fala lá no versículo 3. E ao meu ver, essa pobreza de espírito é o sentido de nós reconhecermos a nossa necessidade, porque nós necessitamos de Cristo. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos alcançar nenhum tipo de justiça, por nós mesmos, nós não conseguiríamos nada de bom. Então, por isso, nós precisamos reconhecer diariamente que nós precisamos de Cristo, que Ele é a nossa única fonte de vida e vida eterna. Então, quando nós nos tornamos pessoas pobres de espírito, significa que nós reconhecemos que total dependência e total necessidade de Cristo em nossas vidas. Por isso, o reino dos céus é de quem é pobre de espírito, porque essa pessoa reconhece que ela necessita totalmente de Cristo. No 4 vai falar sobre os que choram, pois eles serão consolados. A gente pode pensar muito na questão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos consola nos momentos de angústia, nos momentos de dor, com certeza. Mas uma das coisas que eu penso é o choro em relação ao nosso pecado. Muitas vezes eu já me vi em situações em que eu chorava muito por ter percebido que eu cometi tal pecado. E eu via assim, ao mesmo tempo que eu sabia que eu não merecia a graça de Deus e que eu era totalmente indigna, e eu chorava muito por isso, eu sentia Deus me consolando, eu sentia o Espírito Santo falando: eu sei que você é falha, eu sei que você é pecadora, mas não se preocupe, porque eu ainda estou aqui. E ao meu ver, esse choro também pode ser um choro que nos remeta ao nosso pecado. Quantas vezes será que a gente chora porque nós cometemos algo que desagrada a Deus? Ou será que ultimamente tem tudo passado batido? Ah, eu cometi esse pecado, Deus perdoa meus pecados em nome de Jesus, amém. E fica por isso. É algo que nós precisamos pensar. No 5, bem-aventurados os humildes, ou os mansos, em outras versões. E o maior exemplo que nós temos de mansidão é Jesus Cristo. A forma de como ele lidava com as pessoas, como ele lidava com as situações da vida, mostra que o nosso maior exemplo de mansidão. E na verdade, em todas as bem-aventuranças, o nosso maior exemplo é Cristo. E nós sempre temos que nos lembrar de Cristo. No 6, vai falar os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque os que têm fome e sede de justiça não estão na sua própria justiça, mas na justiça de Deus. Quando nós buscamos praticar e buscamos entender a justiça de Deus, nós somos satisfeitos, porque ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós compreendemos a justiça de Deus, nós compreendemos quem Ele é e o plano dele para nós, e por isso nós somos satisfeitos. Talvez a gente acabe ficando angustiado com as coisas dessa terra, mas mesmo assim nós continuamos sendo satisfeitos por causa da justiça dele. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
E eu quero falar remetendo a outro capítulo da Bíblia, que é lá em Mateus 6, que vai falar do Pai Nosso. É o 6 mesmo? Certo. No versículo 6,14 vai falar assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ou seja, os misericordiosos obterão misericórdia de Deus. Quanto mais misericordiosos nós formos nas nossas vidas, mais misericórdia nós obteremos de Deus, o que é incrível. E também, vamos dizer assim, que é algo difícil de lidar, porque nós temos a tendência de ser rancorosos, mas é algo que nós precisamos praticar. Bem-aventurados puros de coração, porque isso me remete muito a quando Jesus mostra que nós devemos ser como crianças. Por quê? Porque nós iremos ver a Deus, nós iremos conseguir ver Deus em sua plenitude, porque a criança enxerga tudo de forma muito clara e muitas vezes nós complicamos muito o evangelho. E além disso, ele fala que nós veremos a Deus. Por quê? Quando nós somos puros de coração e somos como crianças, nós vemos Jesus Cristo aqui atuando nessa terra através do Espírito Santo. Nós não vemos literalmente, mas nós conseguimos sim enxergar a ação de Jesus aqui na terra. E além disso, sendo puros de coração, nós vamos conseguir também enxergar a Deus quando tivermos nosso corpo, né, glorificado, estivermos lá nos céus com os anjos e com o próprio Deus, e assim nós enxergaremos de fato Deus em sua plenitude. O 9, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós devemos ser pacificadores e automaticamente seremos filhos de Deus, porque nós teremos paz com Deus. Nós sendo pacificadores, ou seja, praticando a paz que vem dos céus, nós seremos chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, e ele por último termina falando sobre que nós seremos bem-aventurados se formos perseguidos, passarmos por diversas provações. E uma coisa, já terminei aqui a minha conclusão sobre as bem-aventuranças, mas uma coisa que eu quero falar para você, nós não teremos sucesso nessa terra, e você ser uma pessoa bem-aventurada no sentido espiritual, você ser uma pessoa feliz, uma pessoa virtuosa, não é bom, dependendo do que você quer para sua vida aqui. E eu vou ser muito sincera com isso, porque às vezes tem muito aquele marketing, né? De venha do jeito que você está e permaneça assim, você pode continuar a sua vida do jeito que você quiser, mesmo depois de ter entregado a sua vida para Cristo. Mas na verdade não é assim que as coisas funcionam. É preciso uma mudança de mente e realmente, quando a gente pega essas bem-aventuranças, quem praticou isso foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve 3 anos de ministério. No final da sua vida, ele foi abandonado por todos aqueles que eram discípulos deles. Ele foi abandonado basicamente por todos ao redor dele, foi crucificado sozinho. Ninguém se dispôs a ir ser crucificado junto com Jesus, mas todos fugiram. A família dele em si não acreditava nele muito bem, que ele era realmente o Filho de Deus, né? Os irmãos deles não acreditavam. E ele morreu crucificado. E esse foi o fim de Jesus aqui na Terra. Graças a Deus, né? Ainda bem, ele ressuscitou e nós temos a vida eterna. Mas o que eu quero dizer para você é: você ser uma pessoa virtuosa, você ser uma pessoa bem-aventurada, não significa que você vai ter nenhum tipo de sucesso aqui, e muitas vezes vai significar que você vai ter que ficar sozinho em alguns momentos, porque as pessoas vão fazer coisas que você não vai fazer por causa da sua virtude, por causa da sua crença em Cristo, e elas vão te abandonar por isso. Maquiavel, ele vai falar sobre a virtude, ele fala num sentido político, eu não vou entrar muito nisso, mas ele vai falar que um político ele não pode ter nenhum tipo de moral cristã, porque se você fala que você faz um trato e cumpre ele até o final, muitas vezes não é vantajoso para você. Então, que você não, por exemplo, pode ser um político e ser uma pessoa virtuosa, você tem que ter apenas a virtude, que são coisas distintas. E um cristão, ele não pode viver com base na virtude, ou seja, fazer o que dá certo para você, a questão toda do pragmatismo, né? E muitas vezes isso também é algo que tem sido aplicado nas nossas igrejas.
Na nossa igreja Jardim Palmeiras não, graças a Deus, mas nas igrejas eu falo um contexto em geral. Mas o que eu quero dizer, não tem como você querer ser um cristão e continuar vivendo da mesma forma. Não tem como você dizer que é cristão, mas não buscar essas bem-aventuranças. E muitas vezes o que você vai ter que buscar, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, vai ser totalmente contra com o que as pessoas querem que você faça ou com as coisas que você já tem o costume de fazer, e é necessária uma mudança de vida. As próprias bem-aventuranças vêm para mostrar que nós nunca iremos conseguir por nossa conta. É impossível nós sermos pobres de espírito, nós sermos humildes, nós termos fome e sede de justiça, a justiça de Deus, misericordiosos, puros de coração, pacificadores e todas essas coisas por nós, porque nós temos a tendência a ser pessoas ruins. E as bem-aventuranças vêm para mostrar justamente isso. Bem-aventurados vocês se vocês conseguirem fazer isso. Mas como eu sei que vocês não vão conseguir praticar todas essas coisas, eu vim aqui, eu morri e ressuscitei. E agora vocês podem ser salvos por meio da graça e não por meio das obras ou por meio do que vocês acham do que é independente. É apenas pela graça de Cristo. Então, as bem-aventuranças mostram que nós nunca iríamos conseguir ir aos céus por nossa própria conta e mostra também que nós necessitamos uma metanoia, por assim dizer, né? Uma mudança de vida completa. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu espero que Deus tenha falado do seu coração, assim como Ele falou o meu. E é isso. Se inscreva aqui, né, no canal da Nossa Juventude, deixa um joinha também, porque é muito importante para nós. E até a próxima. Tchau, tchau.